Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear, em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Saúdo a todos, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom saber que você está aí para mais um domingo juntos na EBD Online, né? E eu convido você para abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, né? E nós vamos fazer essa leitura maravilhosa a partir do versículo 19 até o versículo 25. Amém? Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 25 diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dimensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em Cristo, andemos também em Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Jesus, por mais uma escola bíblica. Que o teu Espírito Santo, Deus, continue tendo essa liberdade maravilhosa de operar através de nós, Senhor, de falar aos nossos corações. Deus, fica conosco, ministra, Deus, como sempre, a tua poderosa palavra, e é assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje, amados, na lição de número 12, nós vamos estudar, sobre o tema Vivendo em Espírito. É maravilhoso, hein? Viver em Espírito? Muito bem. Texto áureo, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Nós sabemos que desde quando nós aceitamos Jesus Cristo, começa a trajetória do crente, uma jornada de muitas lutas, Nós sabemos disso. Muitos obstáculos. Enfrentamos muitos obstáculos. É uma guerra constante. Existe uma guerra constante, O mundo quer nos tirar da presença do Senhor, A carne quer nos tirar da presença do Senhor. E Paulo falou sobre essa luta. A luta da carne contra o Espírito. Essa luta permanece em toda a nossa jornada, E ela só vai terminar um dia que terminarmos a nossa carreira aqui na Terra. Nós sabemos disso. E nós venceremos se formos cheios do Espírito Santo
de Deus. Então, o primeiro ponto é a vida no Espírito. Andando em Espírito. Como é andar em Espírito, né? O verbo andar é sinônimo de viver. Que, na verdade, o apóstolo Paulo estava nos ensinando devemos viver no Espírito. E veja, note que Espírito aí é o E maiúsculo e faz menção ao Espírito Santo de Deus. Então, Paulo estava nos ensinando que a nossa vida, ela deve ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente, tudo que a gente for fazer, né, pensar, falar, glória a Deus, tudo que a gente for agir, se a gente for guiado pelo Espírito Santo, com certeza sairemos sempre vencedores e teremos sempre um bom êxito, né, na nossa caminhada cristã. Então, viver em Espírito é ter uma vida cristã subordinada, glória a Deus, à direção do Espírito Santo. É Ele que nos guia, Ele que dirige nossos passos, as nossas vontades, nossos desejos. Mas por que andar em Espírito? É o segundo subponto. Por quê? Para não cumprir os desejos da carne. Glória a Deus. Gálatas 5,16. Andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Ah, eu caí porque eu estava fraquinho. Ah, eu caí porque, como muitos dizem, eu caí é do homem, o levantar é de Deus. Não, caiu. Por quê? Porque não estava andando no Espírito, vivendo no Espírito, deixando a vida ser subordinada à vontade de Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que aqueles que andam em Espírito não existe mais condenação. Romanos 8, 1 e 2 diz, portanto, agora nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se eu sou subordinado ao Espírito Santo de Deus, a carne, ela não tem mais domínio sobre a minha vida. Glória a Jesus, né? É muito simples. A palavra de Deus explica, olha, eles não andam mais, estão em Cristo. Então, quem está em Cristo não anda mais segundo a carne. Ah, eu tenho Jesus, eu oro, eu jejum, eu desço pela madrugada, mas eu ando segundo a carne. Os meus desejos, os meus pensamentos, né? Os meus desejos refletem as minhas atitudes. O que é que eu vejo, o que é que eu assisto, como eu ando, o que eu tenho desejo de usar, como eu falo. Então, já as atitudes do próprio ser humano reprova, glória a Jesus, espiritualmente seu agir. É reprovado. Se eu não tenho o Espírito Santo, então eu vou me inclinar para as coisas da carne. Então eu não estou com Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Aí Paulo completa aqui dizendo para o Romano que as coisas velhas que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. E como andar em Espírito? Não é fácil andar em Espírito. A gente sabe muito bem que não é fácil. E as coisas têm se estreitado cada vez mais, né? Não é fácil e não tem sido fácil e não vai continuar sendo fácil. E não vai continuar sendo fácil, né? Glória a Deus. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada dos nossos pais, né? A gente traz essa natureza carnal, herdada dos nossos pais, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles lutam contra nós e nos impedem de buscar as coisas que agradam a Deus. Mas eles sempre nos levam para as coisas que não agradam a Deus. Glória a Jesus. Quando as pessoas aceitam Jesus Cristo como Salvador, eles se tornam nova criatura.
pelo poder salvífico do novo nascimento. João 3,3, né? Glória a Deus. E 2 Coríntios 5,17, que eu já falei, as coisas velhas se passaram. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual perseverante em Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ele ter o Espírito Santo dentro dele. E é o que diz lá em João 14, achei que eu não disse versículo, João 14, 17, diz assim, ó. João 14, 17. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, na vida do verdadeiro cristão, o Espírito Santo habita nele, está nele. Então, as atitudes dele é de conformidade com a palavra de Deus. Ele não sente desejo das coisas do Egito. Ele não quer mais viver como vivia no Egito. Ele agora quer viver em novidade de vida. Glória a Deus, para o Senhor. Ele agora é cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18. Glória a Jesus. Ele agora é guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8:14. Segundo ponto, o confronto entre a carne e o Espírito é a guerra. A guerra que o próprio crente sente nele mesmo. Né? Essa guerra. Em termos espiritual, o confronto entre a carne e o Espírito é a maior guerra, a maior luta que o crente ele enfrenta, né? Na sua jornada espiritual. Por quê? Porque ele tem natureza carnal, que a gente já viu, né? Herdada de Adão, glória a Deus, e Eva. Ele tem essa natureza carnal, glória a Deus. E essa natureza carnal ela é limitada pela concupiscência da carne, o desejo da carne. Então, esse mal, ele é alimentado pelo desejo da carne. A carne desejou, então eu vou fazer. E cada vez mais que eu faço, eu estou alimentando a natureza pecaminosa herdada dos nossos primeiros pais. E aí é o que faz o crente cair, né? Faz o crente sair da presença do Senhor. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, né? A natureza carnal, com o objetivo de afastar os seres humanos para bem longe de Deus. E não é isso que o diabo quer? Por isso, o apóstolo João escreveu. Todo mundo, a maioria dos crentes já ouviu esse versículo algum dia, ou já ouviu várias vezes. 1 João 2, o 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem já ouviu? Aí João continua. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João afirmou. João não fez uma pergunta. Quem ama o mundo, o amor do Pai está nele? Não. João disse, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É claro. Só não enxerga quem não quer ver. O amor do Pai não está nele. Por quê? João vai explicar por que o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Então, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, olha, não é do Pai, mas do mundo. É claro. E se é do mundo, não é de Deus. Glória a Jesus, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas para longe pelas falsas religiões, pelo humanismo, pelo materialismo, pela soberba da vida, o orgulho, né? Eu faço, eu posso, se é besteira, eu mando. E como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar o diabo e a sua própria natureza carnal.
E o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta da carne contra o espírito. Gálatas 5, o 16 e o 17, esse versículo tão maravilhoso, né, que o Senhor deixou para nos alimentar. Glória a Deus. Vamos ler Gálatas 5 e o versículo 16 e o 17 diz assim. A gente já falou até sobre um pedacinho dele, né? A gente já falou sobre um pedacinho dele. 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí o 18 eu vou completar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, a carne não vai ter poder sobre nós. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subponto, as obras da carne. Em termos bíblicos, a carne é a natureza decaída do homem, como já foi dito, né? E nós vimos aqui que, segundo a epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida de Deus, né? As obras da carne. Elas são identificadas pelo menos como 15 tipos, né? A gente viu lá na leitura oficial que ele mostra aqui, olha quantas, pelo menos 15. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Preste atenção, que Paulo ele dá uma lista de pelo menos 15, né, obra da carne, mas Paulo continua dizendo, e coisas semelhantes a esta. Isso indica que, olha só, coisas semelhantes a esta, que essas obras, né, elas é uma lista que não tem fim. Paulo não fechou a lista. É como se Paulo tivesse colocado uma reticência ali, olha. Citou as 15 e ainda colocou reticência. Ou seja, tudo que está praticando que é da carne, que é do mundo, são coisas semelhantes a essas, as quais vos digo, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, né? Ah, e tem céu e tem inferno? Não, né? É claro, a Bíblia não herdará. Se não vai herdar o reino de Deus, só vai herdar a morte eterna. Passar o resto da vida ao lado do Satanás, né? Só Jesus tem misericórdia. Então, olha só a lista. Aí essas 15, né? Essa lista com 15 obras carnais, elas podem ser classificadas em várias categorias. Por exemplo, práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano e vícios e maus hábitos, né? Elas podem ser classificadas nessas categorias. A gente vê aqui, ó. Primeiro Paulo fala sobre as práticas sexuais ilícitas, ó. Prostituição, impureza, lascívia. Aí depois ele fala sobre as religiões, né? Práticas religiosas terríveis. Idolatria, feitiçaria. Depois ele fala sobre relacionamento, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios. Depois ele fala de mau uso, né? As práticas de mau uso, bebedice, glutonarias, né? Essas categorias terríveis. Aí o terceiro e último ponto, o avivamento pelo fruto do Espírito. Agora o fruto do Espírito, dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. É crente?
tem que ter dom do Espírito Santo. É crente, tem que ter fruto do Espírito Santo. Faltou isso, não está na característica, né? Não está na categoria de cristãos. Glória a Jesus. Um cristão não pode dar bom testemunho sem ter o fruto do Espírito. O cristão não pode ter amor sem ter fé, não pode ter gozo e não ter benignidade, bondade, temperança. Então, o cristão ele não pode ser dividido. Ele tem que ter o fruto do Espírito na vida dele. É como uma laranja que tem vários gomos, mas é um só fruto. Assim é o crente, né? Glória a Jesus. Aí olha os aspectos dos 9 frutos do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amor é o amor ágape. Sabe aquele amor sem medida, o amor de Deus no coração do homem? Gozo é uma alegria maravilhosa produzida pelo Espírito Santo. O crente é feliz mesmo nas lutas. Paz é uma paz que excede todo entendimento. O crente tem paz independente de qualquer situação. Longanimidade é paciência, é suportar as adversidades, os defeitos dos outros. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, perdoador. Bondade é referente àquele que é bom, ele faz coisas boas. Fé não é a fé natural, mas é a fé produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus. Mansidão diz respeito àquele que é manso, é sinônimo de brandura, sossegado, dócil. Ele não vive gritando com a esposa, ele não vive gritando com os filhos, ele não vive gritando com o mundo, ele não se estressa facilmente. Não, ele é manso, ele é dócil, ele é como Moisés, o homem mais manso. Glória a Jesus. E ele é temperante, ele tem autocontrole, domínio próprio. Eu fiz isso porque você me tirou a paciência. Tá precisando nascer de novo. Porque o verdadeiro crente, ele tem autocontrole. E quando a gente prova que tem autocontrole, é quando tá tudo bem, tudo maravilhoso? Não. É quando as pessoas começam a pisar no nosso calinho. E a gente tem autocontrole, domínio próprio. Contém a ira, né? E o último subponto, contra o fruto do Espírito não há lei. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Porque senão dons espirituais vai se enquadrar, né? Glória a Deus, em 1 Coríntios 13. Que adianta eu ter todo amor, né? Pegar meu dinheiro todo... Não, que adianta eu pegar toda a minha riqueza, dar aos pobres se eu não tiver amor. O fruto do Espírito, né? É como um metal que tine para lá e para cá. Então os dons sem o fruto do Espírito não valem nada, porque vai exaltar o homem. E os dons com o fruto do Espírito exalta ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Conclusão. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos, sabia disso? O crente avivado, ele é abençoado. Glória a Deus. Os que andam no Espírito... Aleluia, eles são abençoados por Deus. Os que não cumprem o desejo da carne, eles são abençoados por Deus. Olha o que diz Efésios 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, seja abençoado, seja um crente avivado, seja um crente cheio do Espírito Santo, sejamos um crente com os dons espirituais,
unidos lado a lado com o fruto do Espírito. Sejamos um crente que continue repudiando o Egito e amando Sião. Oh glória, louvado seja Deus, porque as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus parentes, glória a Jesus, sobre o teu celeiro, sobre a tua casa, sobre a tua vida financeira, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, porque o Deus abençoador está conosco, amém? Glória a Deus. Já agradecemos a Deus por mais uma escola bíblica dominical e eu convido a você a orar, em nome de Jesus. Deus eterno, soberano, obrigada, Jesus, por mais uma escola bíblica, Senhor. Continue abençoando as nossas vidas, nos dando graça para permanecermos fiéis a Ti, Senhor. Nos libertando de tudo que não Te agrada. Deus, abençoa Teu povo na terra, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião,